numa noite dessa de chuva, que eu achei que eu ia dar aula só para os desencarnados. Ia dar uma de Chico Xavier aqui hoje. Está falando sozinha. Mas a gente sabe que nós não estamos sozinhos, né? Mesmo acontecendo chuva, esses imprevistos que acontecem, que às vezes atrapalham a nossa vida, a gente sabe muito bem que tudo estão aqui aqueles que deveriam estar. Ter salvações, né? Eu trouxe aqui para vocês hoje, eu acho muito interessante, porque essa parábola, cada um que lê vai dar uma interpretação, tá? Tem várias interpretações, etc. Mas o Adenoar Novaes, ele é um psicólogo fantástico. Eu já assisti encontros espíritas que ele tem, olha, a sala, quando divide o pessoal, cada um vai para uma sala para assistir uma palestra, porque é muita gente, então eles dividem os palestrantes, cada um numa sala. E a dele é assim, ó, sobra gente para fora, porque não cabe todo mundo naquele salão. Então, ele é uma fantástica, esse psicólogo. E eu vou trazer hoje a interpretação dele, tá? Que é muito boa, vocês vão ver que é muito interessante, tá? Sempre abrindo as portas para outros conhecimentos. E essa parábola do semeador, mas sabe que Jesus não existe, né? A gente sabe que Jesus, através das parábolas, trazia vários conhecimentos. O caso é a gente saber interpretar. Eu fico pensando que o pessoal daquela época, que era todo ignorante, como é que eles entendiam as palestras de Jesus, né? Eu fico pensando assim, ele falava, mas ele pegava as coisas da vivência deles, né? Então ele trazia, eles plantavam, agricultores, etc. Então essa palavra, por exemplo, ele aproveitava sempre uma história que ele criava dentro dos conhecimentos do pessoal naquela época. Todas as parábolas têm uma mensagem subentendida de acordo com o tempo. E se vocês forem notar, essa mensagem dele, daquela época até hoje, funciona. Interessante. Não fica antigo, não fica velho, não fica nada. Há 2000 anos ele falou e hoje a gente entende a mensagem de outra, da nossa maneira. Então ela está sempre atualizada. As mensagens, as palavras estão sempre de acordo com a época. Então, o livro é o intérprete de Deus, tá? Jesus, o Evangelho do Amor. Então, quem é o intérprete de Deus? Jesus. Ele, então, ele que vai, essa parábola vem trazida por ele. E o autor que vai analisar essa parábola é o Adenoar Novaes, um psicólogo baiano, muito conhecido. Quando eu falei antes para vocês que ele faz as palestras, então ele é bem prático, sabe? Ele fala ali da atividade atual e explica muito bem. Ele é fantástico. Quem quiser deve ter, eu não procurei, mas deve ter lá no celular, no YouTube, está na cara que tem palestra dele. Só procurar lá que vocês vão ver. É um conhecimento abrangente, tá? Então nós vamos relembrar primeiro a mensagem, tá? A parábola do semeador. E o semeador saiu a semear. Ao semear uma parte da semente, caiu à beira do caminho e as aves vieram e a comeram. Outras caíram entre as pedras e por falta de raízes secaram. Outras sementes caíram entre os espinhos cresceram e as sufocaram.
60 e 30 por um. Então a mensagem está aí. Agora nós vamos ver o que está embutido através dessas palavras. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. E nós podemos ser semente. O que é que, por exemplo, eu estou fazendo aqui agora? Semeando, né? Então, a nossa fala, o nosso modo de ser, nós estamos jogando semente, estamos lançando semente. É a gente saber interpretar o fato. Então, no caso aqui, a semente, nós estamos relacionando a semente à palavra de Deus, que é Jesus falando a história. As que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois esquecem e tiram a palavra do coração deles. Não acontece isso? Você escuta, acha uma maravilha. Eu, por exemplo, estou esquecendo tudo, chega amanhã e já não sei mais nada. Então, é isso aí, ó. Eu sou aquela semente que foi jogada à beira do caminho, porque eu esqueço. Acho maravilha, gosto, mas quem que falou? Aí agora, para eu lembrar o que. Então, isso acontece conosco, né? As que caíram sobre a pedra são aqueles que, ouvindo, acolheram com alegria a palavra, mas eles não têm raízes. Por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. É ou não é? É ou não é real? Vocês estão vendo que quando a gente lê lá, a gente não sabe o que ele quer dizer com aquilo. Mas na hora que você vai interpretar, você entende, né? As que caíram entre os espinhos são aqueles que ouvem, mas, continuando a caminhar, se afogam nas preocupações, na riqueza e nos prazeres da vida e não chegam a amadurecer. Será que não? E qual será dessas que nós estamos embutidos? Estou nessa aí, mano. Vocês aqui nas que caíram entre os espinhos? É. Os prazeres da vida, você esquece que aprendeu, mas você não é assim não, viu? Só nas preocupações. Só nas preocupações. Muito bem. As que caíram em terra boa são aqueles que, ouvindo de coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto na perseverança. Que maravilha, né? Então dá continuidade àquela semente, não fica lá, passou e larga a mão. Não, ele vivenciou aquela plantação e colheu e transmitiu. É o que nós estamos fazendo, é passar para a frente, não segurar os conhecimentos conosco. Tem gente que é egoísta, que é só para ele não passa para o outro. E nós devemos, aquilo tudo que a gente sabe, passar, gente, passa para o outro. Não seja egoísta de querer só para você, isso vai morrer comigo. Não é por aí. Nós temos que jogar, mostrar, falar, propagar, para que outros usufruam daqueles conhecimentos, daquele aprendizado. Fazer o que Jesus fazia, né? Então, eu acredito que a gente empata todas. Em todos, será que nós vencemos todos? De esquecer mais menos, mas se você for analisar o fundo, só o fato de a gente estar aqui, a gente está querendo melhorar, é a boa. Você se enquadra também na terra boa. A gente enquadra na pedra, no espinho, na margem. Tem muita coisa, né, que a gente deixa em cada uma das partes. A gente se vê, né? Quando a gente vai analisar, a gente se encontra aí em várias partes mesmo. Agora nós vamos ver uma outra interpretação. Essa é a primeira. Parábola do semeador, as diferentes categorias dentro da doutrina espírita. Como a doutrina espírita vai explicar essas situações. Longo do caminho,
prende-se aos fenômenos materiais e nenhuma consequência tiram deles. É aqueles que só querem ver fenômenos, não aplicam nada de conhecimento para ele engrandecer, para ele poder propagar. Ele só quer os fenômenos. E tem espírito assim, que só quer ver fenômeno. A verdade é essa. Por curiosidade. Por curiosidade. Isso mesmo. Lugar pedregoso. Olha como ele vai interpretar. Preocupam-se com o brilho nas comunicações. Após ouvi-las, conservam-se frios e indiferentes. É isso, gente. Vem cá, louco, recebeu mensagem, recebe mensagem, leva a mensagem para casa, dali a pouco esfria. Será que é mesmo? Agora tem que lembrar do Paulinho. Será o Paulinho? Quem falava será o Paulinho? Medrado. O Medrado, uma palestra dele, ele colocando várias apresentações de um espírito, várias coisas que aquele espírito fazia em vida, e ele via o espírito, falava do pai, o filho trazia coisas para que o pai o identificasse, e o pai fazia isso mesmo, ele não sei o que. Mas será o Paulinho? Então vai a palestra dele toda nesse sentido. É o caso aqui, ó, a mesma coisa, né? Lugar pedregoso é a indiferença das pessoas. Na hora se entusiasmam, ficam alegres, ficam felizes e tal, depois fica na dúvida, né? São frios com aquele relato. Entre os espíritos, aqui vocês estão vendo a interpretação que ele deu dentro da doutrina. Ele interpretou primeiro a parábola através dos conhecimentos dele e depois ele vai dentro da doutrina. Entre os espíritos, reconhecem e admiram os bons conselhos para serem aplicados nos outros e não em si próprio. É ou não é? A gente começa a falar uma coisa e a gente logo lembra de uma pessoa, ou a pessoa devia estar aqui para escutar isso. Leva, joga para outro, não joga para si próprio. Então é esses aí que espinham. Você vê a história, escuta, né? Mas acha uma maravilha, mas serve para fulano e não para mim. Tá? Terra boa. As instruções dos espíritos são quais sementes que caem em terra boa e dão frutos. Então, terra boa são justamente aquilo que eu falei no início. O que nós sabemos, o que nós temos, passamos para frente. Não fique guardando para nós. É tão bom você passar uma ideia, passar uma receita e depois a pessoa está fazendo e deu certo. Não acontece isso. É gostoso aí, a pessoa, pô, eu fiz aquela receita, deu certinho. Às vezes a pessoa faz e não deu certo. Aí você vai e esclarece de novo, né? Mas não, tem gente que nem dá receita. Você pede receita, não dá. Não dá receita. Então, vocês vão vendo através disso o egoísmo das pessoas, de querer só para si. E se nós somos sementes, nós temos mais que expandir. Semear, semear, semear. Tá? Como aplicar em nossa vida essa parábola? Vale a pena semear. A parábola de Jesus é uma parábola de esperança. Ela traz para nós esperança. Jesus é o semeador e nós também o somos. Ele semeia em todos os terrenos, mesmo inférteis. O importante é semear o grão da esperança. Tem gente que adora acabar com a alegria do outro, né? É isso. Tem pessoas que arrasam o outro. E nós não estamos aqui para arrasar ninguém. Nós estamos aqui para ajudar a pessoa a alavancar e não jogar ela no buraco. Mas o que acontece, acontece. São as sementes ruins. E nós temos sementes boas e temos sementes ruins. Aquelas ruins a gente tem que desfazer dela.
a nosso lado negativo. Então, o que a gente puder desfazer de ruim dentro de nós, melhor ainda, né? E às vezes a gente semeia também em vários terrenos inférteis. É o caso da palavra, quando você joga, cada um vai analisar o seu modo, né? É como você está dando uma aula, né? Então tem o terreno fértil que vai entender, que vai absorver, né? Que absorve aquilo, eu vou usar isso para a minha vida. E tem aquele que entra com o ouvido, sai para o outro, tem aquele que fica animado hoje, nessa manhã, não dá muito trabalho fazer. Então passa por todos os terrenos. É isso aí, isso mesmo. Isso, uma aula, uma palestra, é essa semeadura. É uma comparação, né, com essa semeadura. E uma palestra é semear. Justamente, muito bem, né? Vai completando aí. Semear o sorriso para que resplandeça ao redor de nós. Então, quando você é uma pessoa feliz, alegre, está sempre alegre, as pessoas gostam de se aproximar de você. Se você é uma pessoa fechada, carrancuda, não sei o quê, você afasta as pessoas. Então, isso não deixa de ser uma semeadura. Então, tudo depende de nós. A vida é ruim para nós, porque nós a fazemos ruim. A vida é boa para nós, porque nós a fazemos boa. Então, depende muito de nós. A realidade é essa, tá? Semear o sorriso para que resplandeça ao redor de nós. Então, você cria uma aura ao seu redor e as pessoas gostam de estar ao seu lado, quando você é alegre, feliz e etc. Agora, se você é carrancudo, o pessoal pula fora, ninguém quer ficar perto de você. Por isso que está aí, ó. Semear nossa coragem para reerguer a coragem do outro. Tem pessoas que têm medo de tudo. O medo só atranca a gente, não deixa ir para frente. Nós não devemos ter medo. Nós temos que enfrentar todas as situações. Tudo que vem para nós está nos mostrando um alerta para você progredir, para você crescer. Então, se você tem medo, te trava. Você não vai para frente, você está com medo. Então, a palavrinha medo, ela é muito importante para nós não ficarmos parados no tempo. Vai em frente. Se você tem fé, se você tem esperança, você vai em frente e você vai dar certo. Tá? Aí vai semear nossa coragem para reerguer a coragem do outro. Então, quando você está com o outro, percebe que o outro está cabisbaixo, vai lá, conversa, bota ele para frente, né, dá esperança. Ele vem, te conta um caso, por que ele está passando por aquilo. Não vá você contar um pior para ele, que acontece isso. Ele está lá querendo um amparo, um ombro amigo, ele quer uma coisa de você e você vai, joga ele lá para baixo. Pronto, entendeu? Então a nossa função, nós todos, um com o outro, é semearmos sementes boas e colocar a pessoa para frente, e não até afundar a pessoa. Semear o nosso entusiasmo, o nosso amor, a nossa fé. É isso que nós temos que fazer. Então, sermos pessoas alegres e impulsionando as pessoas para frente, porque nós não vivemos sozinhos. Já deu uma aula aí sobre isso. Nós não fomos criados para vivermos sozinhos, nós fomos criados para viver coletivamente. Então, eu tenho que pensar no próximo. Eu tenho que pensar no outro para ele alavancar conosco, não ficar parado para trás. Tá? Sementes que geram sementes. É esse o título da aula hoje. Então vamos ver o que ele quis dizer com sementes que geram sementes. Se nós somos sementes e semeamos, nós estamos gerando sementes, né? Então vamos embora. Olha lá, a imagem está lá jogando sementinha na frente. Semear é favorecer a vida,
em todas as suas expressões, fertilizando ideias e construindo possibilidade de melhor desenvolvimento da personalidade. Então, quando você está agindo assim, você está fortalecendo a sua personalidade. E você não está só pensando em você, mas você está pensando no todo, em todos. Tá? O campo mental que o próprio ser humano forma é o celeiro em que armazena e extrai tudo quanto na vida lhe serve para cultivar. Então, o nosso campo mental, se ele está fortalecido com ideias boas, quando nós estivermos tendo ideias negativas, é que a gente sempre fala aqui, procura mudar a sua sintonia. Porque quando você fortalece aquele pensamento ruim, aquele pensamento negativo, o que vocês acham que vocês vão atrair? Aí que chega os obsessores. É o nosso pensamento que atrai os nossos inimigos espirituais. Então, eles só aproximam de nós se nós dermos brecha, nós abrimos nosso campo para eles. Do contrário, vai bater e voltar, vai bater, vai bater. Agora, se você ficar alimentando o pensamento ruim, você está dando força para ele. Né? Então, é isso que a gente tem que evitar. Sua sementeira será proporcional ao que alimente em seu próprio íntimo, irradiando à sua volta tudo quanto deseje para si e para o próximo. Estão vendo que ele está colocando sempre coletivo, sempre todos juntos, não é a pessoa sozinha? Ele está sempre focando no global. Então é isso, a gente amar o próximo como a nós mesmos. Ajudar o próximo, que você será ajudado não por interesse, mas as coisas vão abrindo, vão fluindo para você com a maior facilidade. Quem começa a trabalhar em favor do próximo, acontece isso com ele. Começa a abrir as portas, começa a acontecer coisas para ele que ele até assusta, engraçado. De repente apareceu isso para mim, aconteceu isso para mim. Então, a gente, quando começa a trabalhar para o outro, ajudar o outro desinteressadamente, você não vai querer ajudar o outro, pensa, vou ajudar ele aqui, porque depois eu tenho a recompensa. Pronto, foi por água abaixo, não adiantou nada. Você tem que ajudar sem ter interesse de querer retorno. As coisas vão fluir para você automaticamente, porque você está nesse grupo, nessa coletividade. A energia está sendo forte para todo mundo. É isso que a gente tem que pensar. Aqui até o final, né? À frente. Então, sementes que geram sementes, seja as nossas atitudes, os nossos atos, tudo que a gente procura fazer de bem para o outro. Quanto mais semear, mais receberá o adubo necessário para multiplicar suas ideias. Então, se você está com alguma ideia, fortaleça essa ideia, fala com um, fala com o outro, para ele de uma ideia surgem outras, né? De uma ideia surgem outras. Então é isso que é. Vamos trabalhar em conjunto. E não egoisticamente, mas em grupo. Né? Semear estimula a mente a desenvolver habilidades e competências, além de capacitar o espírito para a aquisição de novas faculdades intelectivas. Então, quando você está com esse pensamento de fortalecer as ideias, de ajudar o próximo, as coisas vão agindo, vão acontecendo naturalmente. E você às vezes nem percebe. Se aí se separar para prestar
você vai ver. Tá? Semear esperança, estimular que as pessoas vivam, promover a paz e a prosperidade, põe a consciência em permanente estado de receptividade, desenvolvendo a resiliência. O que é a resiliência? Capacidade de se recuperar de situações de crise e aprender com ela. É a gente tirar daquilo que aconteceu conosco de ruim alguma coisa que está servindo para nós de lição. Então, quando a gente começa a ter essa interpretação, tudo vai nos ajudar. Então, aconteceu um fato comigo, o que isso está querendo me mostrar? O que ele está mostrando aí nas entrelinhas que eu não estou percebendo? Então, eu vou analisar o fato, inclusive perceber se esse fato não está acontecendo de novo, porque se estiver acontecendo de novo, é porque nós ainda não aprendemos na primeira lição. Então, quando uma coisa começa a acontecer conosco repetidamente, a mesma, muda a situação, mas é o mesmo caso, você vai ligar, é o mesmo caso. Então, eu não aprendi para a primeira, não aprendi para a segunda, vem a terceira, para eu poder aprender, eu saber que atrás daquele acontecimento está tendo uma mensagem para eu evoluir, só que eu não estou percebendo. Então, por isso que as coisas acontecem conosco repetidamente, porque a espiritualidade quer mostrar para nós algum ensinamento que nós não estamos captando. Então, por isso que é importante a gente analisar os fatos. Isso aconteceu comigo um dia, o que está acontecendo de novo? Você vai achar o motivo do que aquilo está acontecendo. E quando você não aprender, você vai passar por esses testes várias vezes. Tá? Quando olhar eventualmente para trás, observe o campo que semeou. Ofereça aos outros seus frutos, sua experiência e seus mais novos sentimentos. Seja sempre grato, sobretudo a Deus, para que sua mente encontre a harmonia necessária para todos os momentos. Então, a gente já falou em início, a gente vai lá, reza, pede, depois acontece tudo apagado, né? Aí quando eu pedi, falei, acontecia e veio tudo diferente. Não é que veio tudo diferente, não. Mandou justamente para aquilo que você está pedindo, é para você analisar e ver o que é que está atrás daquilo. Né? Então a pessoa se revolta contra Deus. Gente, Deus não tem culpa de nada, hein? Nada. Nós somos responsáveis pelos nossos atos, pelas nossas atitudes. Corta esse negócio de jogar a culpa para Deus. Há no solo da nossa mente, como também os solos de muitas mentes com os quais lidamos ao longo da vida, cuja capacidade de semear ser evitada. Observemos que tipo de pessoas atrai em torno da minha vida, pois elas compõem o universo que simboliza. Então, vocês já pararam para pensar isso? Não é interessante? Eu tenho análise dele, em cima do texto, como psicólogo. Então, ele está mostrando para a gente analisar os que estão ao nosso redor, os acontecimentos que nos acontecem, o porquê que aquilo está acontecendo, o que nós estamos sintonizados. É isso que é tudo. A vida é uma sintonia. Você se identifica com aqueles que estão próximos a você. Então, quando a gente começa a interpretar do jeito que eu estou colocando, vocês vão ver que vocês vão aprender a viver. Vocês vão aprender a viver. Né? Larga a mão de ficar revoltado, que é isso, que é aquilo. Ele está querendo mostrar para mim os acontecimentos para nós, está dizendo alguma coisa. Todos somos filhos do Altíssimo
mas precisamos nos tornar filhos do homem, semeando sempre, tornando nossa própria vida produtiva e incentivadora do progresso coletivo. Foi isso que Jesus veio fazer. Ele não pensou nele, ele pensava nos outros. E ele sempre incentivando, sempre mostrando a realidade para as pessoas. Só não entendia quem não queria. Né? Ele era bem taxativo. Né? Atire a primeira pedra quem nunca pecou. Todo mundo enfiou viola no saco, pronto, saiu. Né? Então, ele falava e as pessoas entendiam. Né? E ele visava sempre o global e não o individual. Há uma grande maioria de espíritos ocupados em promover o bem, que se ajuntam a tantos outros encarnados e se dispõem a construir um mundo melhor para todos. Basta que o encarnado queira para si e para o seu próximo aquilo que proporciona bem-estar, rumo à instalação da felicidade coletiva no processo de transformação espiritual. Então, quando você muda, como que você vai saber se você está melhorando, se você está crescendo espiritualmente? As próprias pessoas dentro da sua casa percebem. Aquele que convive conosco, que convive, que está ao nosso lado, quando a gente começa a mudar o nosso modo de ser, eles percebem. Né? Inclusive, eu tenho às vezes algumas informações de pessoas que chegam para nós e falam: nossa, fulano de tal, depois que está frequentando, ela mudou. Por que ela mudou? E alguém está notando que ela mudou. Entendeu? Então, o nosso objetivo aqui é fazer a pessoa crescer. Ela analisar os atos dela e crescer. É esse o objetivo da doutrina espírita. É fortalecer, mostrar como se vive bem, né? O objetivo nosso é esse. Essa parábola aí está mostrando muito para nós. Né? Não sermos egoístas, pensarmos só em nós. É pensar sempre o objetivo dessa aula aí é nos organizarmos em conjunto, coletivamente, e não ficarmos pensando só em nós. Né? E esse sim é o espírito do bem. Né? Então, quando a pessoa pensa no bem de todos, ele está cooperando para a evolução do mundo. É esse o objetivo. Nós crescermos juntos e levantarmos juntos. Conclusão: a semeadura é livre, a colheita obrigatória. Paulo adora falar essa frase. Quando o Colerico morrer, tem que apresentar aqui para nós, sem falar: a semeadura é livre, a colheita obrigatória. Nós já sabemos que é o Paulo. Escreve no vazio dele, já assim, deixa eu escrito. Escrever. Caridade sem obras. Hein? A outra dele é caridade sem obras. Ah, caridade sem obras. Isso também, tá vendo? A pessoa já está gravando. Viu? Mas tem várias frases para a gente descobrir se é você que está comunicando ou não. Bom, na vida, todos somos semeadores. Uns semeiam flores e descobrem belezas, perfumes e frutos. Outros semeiam espinhos e se ferem nas suas próprias pontas agudas. Ninguém vive sem semear, seja o bem e seja o mal. Felizes são aqueles que por onde passam deixam sementes de amor, de bondade e de afeto. De volta e fora. Então, o fechamento aí deixa muito claro para nós. Agora vocês vão levar para casa o pensamento: eu sou uma semente boa
sou uma semente ruim? Eu estou semeando bem ou eu estou semeando o mal? Cada um, dentro da sua consciência, vai analisar. E tem como você fazer isso, faça. No seu trabalho, dentro da sua casa, com seus filhos, familiares, amigos. Tudo você pode semear. Sementes boas ou sementes ruins. A aula foi até rapidinha, né? Pequena, mas eu acho que trouxe bastante firmeza para nós nesse lugar de crescer mais o nosso pensamento. Tá? Tudo ok? Alguém quer perguntar alguma coisa? Foi fácil, né, gente? Foi facilzinho e gostosa. Eu gostei dessa aula quando eu estava preparando, eu gostei. Assim, vocês sabem que a gente, quem vai dar aula é o que mais aprende. Veste a carapuça doidada. Né? Quando a gente está preparando, é isso. Isso aqui não está parando. 2 vezes. Isso. Alzirinha, chegou sua vez, Alzira. Chegou sua vez. Pode fazer frutificar a água, por favor?